Gente, vamos falar um pouquinho sobre turismo em locais ali onde você tem uma natureza muito exuberante e por isso também às vezes perigosa. Estou falando dos acidentes aí que a gente viu em Capitólio, aquela tragédia inacreditável, as imagens bizarras que a gente viu, e também em Ouro Preto, onde um deslizamento de um barranco destruiu casarões históricos, né? Isso, claro, levou a uma discussão sobre a exposição, o risco, né, que está embutido de encarar algum desastre natural em eventos turísticos. A gente vai conversar agora com o engenheiro ambiental, ele é geólogo e professor da Universidade Federal de Viçosa, Eduardo Marques. Olá, professor, o senhor me ouve bem? Boa tarde, Dani. Obrigado pelo convite aí. Imagina, nós agradecemos a sua aparição aqui. Essa conversa vai ajudar a entender um pouquinho. Professora, a minha pergunta inicial é: o Brasil vê pouco, presta pouca atenção nesses grandes destinos aí? A gente viu também, eu sempre lembro ali o caso de Pipa, né? Muito famosa pelas falésias, caiu uma rocha enorme, matou um casal e um bebê há pouco tempo aqui também no Rio Grande do Norte. O Brasil olha pouco, presta pouca atenção, fiscaliza pouco esses grandes destinos turísticos? Esse é um tema interessante. É assim, a gente tem muita área de turismo geológico e ecológico, vamos dizer assim, no Brasil. A gente tem pouca fiscalização para a quantidade de turismo ecológico, de áreas de turismo ecológico que a gente tem. Se citou bem o caso de Pipa, já teve um acidente desse também na Chapada dos Guimarães, lá em Mato Grosso, que também matou algumas pessoas. Hoje é proibido você chegar a acessar a cachoeira em que ocorreu esse acidente por baixo. Então a gente tem muita área e tem pouca fiscalização dessas áreas. Não só pouca fiscalização, mas também pouco mapeamento para poder identificar quais os riscos que existem nessas áreas. Agora, professor, o que eu, como consumidora, né, como turista, devo observar, então, antes de escolher algum lugar, né, para passar as férias, levar minha família? O que a gente precisa ter em mente para correr menos risco? Essa é uma pergunta excelente, Dani. Assim, existe um tema que a gente trata nas pesquisas relacionadas ao risco, que é a percepção do risco, né? As pessoas precisam ter uma percepção ou uma noção do risco que existe naquele local que elas podem e querem visitar, né? Isso pode ser feito através de placas informativas, sinalização adequada, etc. Mas o grande problema do Brasil é que tem muitas áreas de turismo geológico e ecológico, como essa aí que vocês estão mostrando, que não existe informação nenhuma, né? Eu tava hoje conversando e eu recentemente estive em Cambará do Sul, lá na região dos cânions, né? Fui visitar o cânion do Itaraibezinho e o cânion de Fortaleza. É gritante a diferença entre os dois. No cânion do Itaraibezinho existe uma instalação que você paga uma entrada, um valor pela entrada, existe uma infraestrutura, existe banheiro, existe placa de sinalização, vias bem sinalizadas, etc. Você vai no cânion Fortaleza, não tem nada disso. E aí tem uma placa, assim, seria engraçado se não fosse trágico, daqui para frente você vai por sua conta e risco. Está mudando, eles estão fazendo uma infraestrutura lá, mas existe uma série de locais em que ocorre isso no Brasil. As falésias, não só no Rio Grande do Norte, mas nas praias, várias praias do Nordeste, tem uma série de acidentes que acontecem, as chapadas no Brasil. Então a gente precisa avançar no mapeamento dessas áreas, no levantamento dos riscos existentes nessas áreas e na melhoria da informação para os usuários. Aquele usuário que vai numa área dessa, a gente naturalmente tem uma sensação de que é perigoso ou não. Então a gente precisa dar ouvidos também às nossas sensações. Assim, tem locais que a gente vai, aí você está mostrando aí uma imagem, tem trilhas que você chega no topo dessas escarpas rochosas aí, que as pessoas não têm a menor noção se aquele bloco que elas estão em cima está solto, se não está solto, qual é a condição daquilo. Mas canja de galinha não faz mal para ninguém. Então, assim, quando você está numa área dessa, é sempre bom você ter sua atenção redobrada. Não, se eu estou indo visitar uma área de canyons e aí tem uma placa, a partir daqui você vai por sua conta e risco, eu simplesmente dou meia volta e vou embora, entendeu? Vou embora, inclusive, com o meu dinheiro. Eu acho que isso é uma questão também que é pouco explicada, né? Assim, profissionalizar o turismo, melhorar o acesso a essas áreas, esclarecer onde dá e onde não dá para andar, manter uma fiscalização constante, vira dinheiro
para quem consegue explorar o turismo com alto grau de profissionalismo. Eu não sei se o senhor pode explicar, trazer algum evento. Lá nos Estados Unidos, você também tem áreas de canyons muito famosas, muito buscadas. Existe algum país que seja exemplo na segurança do ecoturismo que a gente deveria mirar? Não, é assim, tem vários países. Você vai nos Estados Unidos, vai no Canadá, vai na Europa, Austrália, eu já morei na Austrália, vai na Nova Zelândia, Itália. Vários desses países têm uma infraestrutura com sinalização. Agora, também nesses países ocorrem locais em que não há essa sinalização. Por exemplo, posso citar um lugar famoso nos Estados Unidos que até imagem de descanso de computador, que é aquele rio que parece uma ferradura. Aquilo chama Horseshoe Bend. Aquilo lá, você vai na beira da uma escarpa igual essa aí que está na imagem e não tem nada. É por sua conta e risco também. Já no Grand Canyon, não. Você já tem locais sinalizados, etc. Então, assim, não é exclusividade do Brasil ter locais mal sinalizados. No Brasil, isso ocorre com mais frequência nos países de terceiro mundo. Na Argentina também acontece, no Chile também acontece. Você tem esse tipo de falta de sinalização e etc. em vários locais do mundo. Agora, a gente precisa avançar, porque o turismo ecológico no Brasil está crescendo, é uma demanda. Agora, com a pandemia, muita gente viajou, fez viagens internas no Brasil para locais desse tipo aí. Esse local é um local famosíssimo, muita gente visita, e você vê que não tem a menor infraestrutura, não tem. Quer dizer, agora começa a ter alguma coisa, mas depois que uma tragédia ocorre. Então, a gente é muito reativo e trabalha pouco na prevenção. E aí a culpa não é só dos usuários, não é só do governo, é também das universidades, é dos órgãos de Estado, seja estaduais, federais, que também precisam produzir informações sobre isso, tá certo? Você citou o caso de Ouro Preto, do acidente lá de Ouro Preto. A gente vê, né, a Defesa Civil Municipal funcionou lá. Por que funcionou? Porque um morador que passava sempre no local, ele tinha a percepção do risco, ele viu que estava acontecendo uma coisa e ele que avisou para a Defesa Civil. E a Defesa Civil também corretamente atuou para isolar a área, para evitar que houvesse prejuízos maiores ainda, né? E aí o senhor traz um ponto que eu acho importantíssimo e que dá para ser explorado de vários vieses, né? Que é aproveitar a expertise local, aproveitar a expertise das pessoas que moram, que vivem naquela região. Lá em Goiás, né, a gente tem ali, eu sou de Brasília, uma referência também, é a Chapada, né, que você tem um turismo muito grande. Agora, as pessoas que moram, que vivem ali nas cidadezinhas, nos vilarejos São Jorge e Alto Paraíso, essas pessoas conhecem exatamente, eles falam, olha, hoje tem uma nuvem ali em cima, não vá, não importa que aqui não está chovendo, porque pode estar chovendo na cabeceira do rio, vai ter tromba d'água na cachoeira. É pouco aproveitada essa expertise local, né? Que tipo de programas o senhor conhece ou acha que dá para a gente começar a pensar para envolver essas comunidades todas na fomentação, no melhor desempenho e maior segurança para o ecoturismo? Esse é um ponto excelente, Dani. Assim, nós temos coisas acontecendo nesse sentido no Brasil. O Brasil tem expertise nessa área, temos bons profissionais em vários estados, do Nordeste ao Sul, isso não é problema para a gente aqui. Agora, a gente tem um tema que eu comentei antes, que é a percepção de risco. A gente tem tido algumas ações nesse sentido. O Ministério do Desenvolvimento Regional ele tem feito alguns, chamam plano municipais de redução de risco. Até eu tenho 2 ou 3 convênios com o Ministério que a gente está desenvolvendo, inclusive para Ouro Preto, com uma parceria com a Federal de Ouro Preto, estamos fazendo para várias cidades, agora vamos começar para mais 7 cidades aqui em Minas Gerais, e um dos temas que a gente tem trabalhado nesses projetos é exatamente a percepção de risco. Não só a percepção de risco nossa, técnica, mas também a percepção de risco da população. A gente precisa aproveitar os saberes da população para poder, junto com o saber científico, tecnológico, técnico, juntar isso e produzir um saber que possa ser replicado para pessoas que não têm esse conhecimento. E é nesse sentido que a gente tem que trabalhar a percepção de risco. Então, assim, tem tido algumas ações, mas, como eu disse, o recurso não é grande, tá certo? A gente tem feito, aqui em Minas Gerais, a UFOP, a UFV tem feito, outras universidades têm feito no Nordeste, em São Paulo, no Rio, no Sul, mas a gente precisa, a CPRM, que é o Serviço Geológico Brasileiro, também tem atuado um pouco nessa área, mas a gente precisa sentar
conversar para poder otimizar o uso desses recursos e melhorar a percepção de risco das pessoas, não só nas áreas urbanas, como também nessas áreas de turismo ecológico, com certeza. E esse eu acho um ponto que merece atenção e que deve ter uma maior atenção no futuro aqui no Brasil. Professor, o senhor citou aí ao falar sobre a busca, né, por conta da Covid-19, muita gente acabou optando por conhecer lugares mais isolados, digamos assim, ou então ir para lugares que estão fora do mainstream, né, do turismo, já que todo mundo faz, fugir um pouco do Rio, São Paulo, enfim, esses lugares mais batidos. E aí a gente também tem uma segunda questão, que eu acho que dá para aprofundar aqui nessa conversa, que é a segurança sanitária, né? Eu fiquei voltando a falar de Pipa aqui, porque produziu imagens bizarras na virada do ano passado e de novo, né? Onde os turistas desembarcaram lá, uma cidade fica perto ali de Timbal do Sul, mas pouca infraestrutura. O turismo vai, desembarca lá em massa, depois volta todo mundo nos seus aviões para suas próprias casas e a população que lute, né, com o que ficou lá de Covid-19. Como é que o turismo está tentando equacionar aí esses dois problemas, né? As pessoas vivem disso lá, as pessoas de fato vivem disso, né, do turismo, mas também a gente tem uma crise sanitária daquelas agora. Assim, essa não é muito a minha área, mas assim, eu como usuário, eu posso dizer a minha experiência como usuário, né? É um negócio, assim, impressionante. Muitos desses locais não têm a menor infraestrutura para receber a quantidade de pessoas que recebem. Agora, Jalapão está na moda, aquele circuito do amor, que você vai lá em Lençóis Maranhenses, no Piauí, sai lá no Delta do Parnaíba, depois vai até lá em Ceará, esqueci o nome da praia agora. Esses locais não tem infraestrutura, não tem para receber esse pessoal. E agora, com a pandemia, isso piorou demais, porque além de ter um número razoável de pessoas, além do razoável de pessoas nesses locais, muitas dessas pessoas não obedecem às regras sanitárias, mas obedecem às mínimas regras de convívio, né? Então, assim, fica difícil. A gente tem que estimular o turismo nacional, óbvio, é uma indústria importante, gera emprego, gera riqueza, mas a gente tem muita coisa para melhorar no Brasil em relação a isso, porque é uma bagunça generalizada. Não é só aqui também, não, mas aqui a gente precisa melhorar bastante isso também, viu, infelizmente. Professor, muitíssimo obrigada. A gente ouviu aqui o Eduardo Marques, ele é engenheiro ambiental, ele é geólogo, professor da Universidade Federal de Viçosa. Trouxe aqui um ponto de vista bastante interessante e abrangente sobre como melhorar e qual o trabalho que ele próprio está fazendo em parceria com órgãos do governo, melhorar, dar mais segurança ao ecoturismo no Brasil. Professor, muitíssimo obrigada. Portas abertas aqui, volte sempre. Obrigado. Quando precisarem, estão à disposição. Um abraço, bom domingo e boa tarde para vocês. Obrigada.